negociações, mas ainda não está descartado o negócio. Então deu uma recuada, talvez espere para ver como que vai ser, né, a sequência da temporada dos dois defensores, dos dois jogadores, que foi, né, o defensor titular contra o Nova Iguaçu, empate em 0 a 0, assim como o David, que somou 66 partidas, não deixou uma excelente impressão, não são dois atletas que o Vasco, nossa, morre de amores, né, que vai fazer parte dos planos para 2026, são bons reservas de fato. A partir do momento que o Vasco acertar algumas contratações de jogadores para fazerem, né, dupla de defesa com o Lucas Freitas para ser um reserva imediato e um ponta no lugar do David, aí sim pode haver algum negócio, dependendo, né, até o Vasco, no caso aqui do David, que tem mais um ano de contrato, talvez se algum clube disposto a assinar um vínculo 100%, né, dos salários com o jogador ou até uma compensação financeira, certamente o Vasco vai dar prioridade, ainda mais por estar, né, nesse início de estadual. Enfim, eu acho que são dois bons nomes, o David até pela própria identificação que tem com o Vitória, só tem 30 anos, então dependendo se arrebenta nessa reta final de Série A, pode até conseguir uma compensação financeira por parte do Vitória, assim como foi, né, na ocasião, mais de 15 milhões de reais em 2017, quando ele sai do Vitória e vai para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro naquela época não pagava ninguém, e olha que eu torço para o Cruzeiro, né? Foi uma pena porque o Vitória demorou demais a receber esse valor e ainda nem recebeu 100%, né? Mas enfim, poderia até conseguir uma boa transferência, como foi o Fortaleza, onde ele se destacou bastante e foi para o Internacional por mais de 10 milhões de reais, né? Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre esses dois nomes, se não fosse, né, para contar com esses jogadores, quem que você iria atrás? O espaço para comentários vai estar aberto aqui para vocês. Falando também sobre o futebol carioca, tem aqui, né, tanto o Fluminense quanto o Internacional de olho no Alejandro. Até tinha trago um vídeo aqui no canal comentando sobre essa possibilidade do jogador voltar ao Brasil como uma alternativa, né, para o Vitória, que nesse momento não parece tão viável, a não ser que o Vitória coloque, né, de 20 a 28 milhões de reais para tentar a contratação do Alejandro, que vale destacar, não tem conseguido se adaptar lá na Rússia, já está lá há mais de 8 meses e até agora só foram 26 jogos, 2 gols e uma assistência. Tanto o Fluminense quanto o Internacional tentam a contratação do atleta por empréstimo. Por empréstimo até o Vitória poderia entrar na parada, justamente para ele já ter uma identificação, ter sido o artilheiro do Brasileirão com 21 gols na temporada e acho que foram 15, né, no Campeonato Brasileiro de 2024, foram no total 4 assistências e 15 gols marcados, então assim, poderia sim ser de empréstimo, né, o Vitória entrar nessa parada. A questão é, o time da Rússia não está com pressa para vendê-lo, até porque o Campeonato Russo vai voltar só agora em janeiro, né, no final do mês, ficou um bom tempo parado, e o time que colocar um valor próximo daquilo que o clube pagou para tirá-lo do Red Bull Bragantino, vai haver negócio, 4 milhões e 200 mil euros, se a gente for converter, né, vai dar algo em torno dos 25 a 28 milhões de reais, o Fluminense que busca um novo centroavante. Essa matéria aqui de mais de um mês atrás, né, já deixava o Alejandro como um dos alvos. Pode deixar a sua opinião aqui sobre o centroavante e o Vitória, né, se você fosse dirigente, você aceitaria pagar um valor próximo disso para contar com o centroavante? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, quero trazer aqui também sobre o Emmanuel Martinez, né, jogador acertado então com o Vitória, até várias matérias do Globo Esporte destacando esse acerto, jogador então que tem, né, esse contrato encaminhado para 2026, muito bom, até porque o jogador não vinha conseguindo destaque lá na equipe e aí chega um contrato então para essa atual temporada. Vale lembrar que houve uma rescisão de contrato que acabou ficando bom para o Vitória encaminhar esse reforço, porque já era um nome que foi especulado em 2024, naquele primeiro ano do Vitória na Série A. Eu lembro que o Manuel foi especulado no Vitória, no Cruzeiro e no Fortaleza. Naquela ocasião, o Fortaleza era o time com melhor condição financeira e pagou, né, 1 milhão e 450 mil euros, ou seja, mais de 12 milhões de reais, junto ao América para ter essa transferência. O América havia pago 8, vendeu por 12, teve um lucro ainda na ocasião. No Fortaleza ele oscilou demais, né, entre titular e reserva. Ano passado 14 partidas só no Brasileirão, 8 como titular. 2024 20 partidas, 11 como titular também. Não conseguiu passar de nenhuma das temporadas, mais de 30, 32 jogos, né. Em compensação no América em 2023, ele havia somado 62 partidas, 1 gol e 9 assistências. No Brasileirão foi o líder de desarmes, né, do torneio, muito bom de fato, e também podendo fazer mais de uma função. Naquela Sul-Americana de 2023 foi bem pelo América também, o América foi longe, né, na competição de fato, ele se destacou bastante. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se seria uma boa, né, ou não imaginar o Emmanuel Martinez. Eu acho que chega para ser um volante titular, ele tem características que acho que agrada muito, porque pode ser utilizado como um volante pelo lado esquerdo, um volante pelo lado direito, então teria muita facilidade para ser esse protagonista no meio de campo, e até por já ter uma experiência, estar adaptado aqui ao Brasil, eu acho que é uma contratação que tem tudo para dar certo. Vamos ver,
porque o futebol às vezes prega algumas peças, né? Mas eu gostei, é um nome que já vinha sendo monitorado há um bom tempo. E para terminar também, tem essa especulação aqui, né, de que o filho do Aristizábal foi oferecido ao clube, de que poderia ter sido contratado. Então, tá aí a negociação, né, em relação ao camisa 9, o Emílio Aristizábal, que viveu uma fase boa pelo Fortaleza FC, lá do futebol colombiano. Esse clube até que tem crescido de produção, de fato. 36 partidas, 12 gols por essa equipe e mais 2 assistências, desempenho muito bom, até por ser um jogador que é bem jovem, só tem 20 anos e tal. Ele foi convocado inclusive para a última Copa do Mundo de clubes pela Colômbia, jogou 5 partidas e não marcou nenhum gol. Como ele jogou, ele era um reserva, né, do atacante lá do Cruzeiro, que foi contratado, o colombiano também de peso. O Aristizábal, que ele era um reserva na seleção colombiana. Quero começar falando sobre o colombiano Emílio Aristizábal, atleta de 26 anos de idade, pode jogar como centroavante, também falso 9, que está no Atlético Nacional da Colômbia. Ele possui contrato ainda lá no Atlético até o final de 2026 e essa informação foi trazida pelo Vegeta Vitória, que é o atleta que possui, né, o interesse no setor ofensivo. O Sérgio Papelin, em contato com o portal BNews, garantiu que não tem negociações com esse atleta. Pode ser uma forma de despistar a negociação? Sim, mas é um nome que eu vejo que seria uma aposta. Vem de grande temporada na Colômbia, só que é um centroavante ainda jovem, de 26 anos de idade. Claro que uma aposta com grande potencial, não me entenda mal. Jogador que foi convocado para a seleção colombiana no Mundial Sub-20, né? No ano passado, disputou 5 jogos. Foi titular em 2 vezes, né? Contra a Arábia Saudita e também contra a Argentina. Reserva contra a França, não marcou gol. Ele jogou pelo Fortaleza FC, lá da Colômbia também, né? Marcou 12 gols em 36 jogos. Jogador interessante, alto, 1,90 m de altura, destro, 1,84 m, mas é um jogador que, para mim, o Vitória, nesse momento, né, na Série A, ele tem, para começar o ano, cadê aqui? 2026. Poucas opções no que tange essa função de um 9 legítimo. Outro nome que foi especulado, também gringo, o Víctor Dávila, chileno, 28 anos de idade. Esse um pouco mais calibrado, apesar de vir de uma temporada ruim no América do México. Ele fez 17 jogos, né, até agora, 1 gol apenas, foi titular 5 vezes. Mas na temporada 24-25 ele foi bem até. Foram 9 gols em 42 partidas. Jogou também no CSKA Moscou, né? Inclusive quando o Alejandro chega no CSKA, foi quando o Víctor Dávila deixou o clube. Também teve outras temporadas com bons números, né? No León, 13 gols em 2 temporadas consecutivas. Pode jogar de segundo atacante ou pelos lados. O contrato vai até junho de 2027. Talvez um empréstimo, uma pequena compensação financeira. Pode sim fazer sentido. Ele que tem 1,74 m de altura e é canhoto. Aqui o mapa de movimentação. Ó. Pelo América, né, na sua primeira temporada, jogando mais como um falso 9. Um jogador que eu acho também poderia ser interessante para o Vitória nessa função de um centroavante é o Enzo Copetti, argentino, 30 anos de idade, nunca jogou aqui no Brasil. Ele está hoje no Rosário Central. Possui 30 anos de idade, o contrato do Rosário Central vai até o final de 2027. É um centroavante de grande área, mas que também tem muita movimentação. 1,78 m de altura, não vem sendo titular. Deixa eu pegar aqui os números para vocês. 33 jogos, 19 como titular, 3 gols e 3 assistências. A última partida dele aconteceu no final do mês de novembro. Agora tem essa reformulação, um reinício de temporada na Argentina. Pode ser que o Copetti não fique. Teve bons números no Charlotte FC, 7 gols, né, em 29 jogos. Também pelo Racing, foi espetacular em 2022, marcando 21 gols em 18 jogos. Um absurdo isso aqui, né? 21 gols em 47 jogos, sendo os seus gols, né, na Liga e também na Copa da Argentina. Pode ser uma opção também para a sequência do ano. Aproveite as ofertas da Fute Fanatics e garanta 10% de desconto nos pagamentos via Pix para você comprar o seu novo acessório do Vitória, bandeira de mesa a partir de R$ 69,90, outras várias opções disponíveis no site. Eu separei para vocês o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza?
Quero falar agora sobre um outro gringo, mercado que o Vitória está atento nesse começo de ano, que foi procurado pelo Leão lá no final de 2023, inclusive com proposta oficial. Estou falando sobre o Marcelino Moreno, meio atacante, 31 anos de idade. Naquela ocasião, o Vitória fez uma oferta de 5 milhões de reais para contar com o jogador. O Coxa queria um valor maior, vendeu, né, para o Lanús na faixa de 11 milhões de reais. E olha, o Marcelino Moreno comeu a bola nesses últimos anos do futebol argentino, marcou 10 gols no ano passado, 2024 também foram 11 gols e 16 assistências. Para mim seria uma solução nesta função de um camisa 10 ou até mesmo um meia pela direita, né? Possui contrato somente até o final desse ano, ou seja, a partir do dia 1º de julho, o Marcelino Moreno já pode inclusive assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o ano que vem. Claro que o Vitória quer resolver os problemas para agora, né? Já na estreia do Campeonato Argentino, ele marcou 2 gols na Copa Argentina dessa atual temporada. No Coritiba não funcionou, né? Foram 2 gols apenas e 4 assistências em 45 jogos. Atleta revelado pelo próprio Lanús e passou também no Atlanta United. Outra opção também que eu gostaria de ver no Vitória é o Nico Lopes. Você lembra dele? Ex-internacional. Hoje está no Nacional do Uruguai. Números absurdos, né? 24 gols em 43 jogos. Possui vínculo ainda até o final desse ano. Ele que é destro, mas joga pelos dois lados, né? Pode fazer até mesmo essa função mais próxima do gol. É o que explica, né, tantos gols anotados nesses últimos anos. 2025 foram 24 gols e em 2024 12 gols marcados pelo Nacional e 6 pelo León do México. Então um jogador que de fato se consolidou como esse artilheiro, né, nas últimas temporadas. Outra opção também que me agrada agora para a lateral esquerda é o Camilo Cândido, 30 anos de idade, uruguaio, estava por último no Atlético Nacional, já fez 5 assistências e 1 gol marcado em 57 jogos, sendo titular absoluto, jogou contra o São Paulo, nesse momento está na mira do Coritiba, já teve uma rápida passagem aqui no Brasil pelo Bahia, né, naquele segundo turno do Brasileirão de 2023, atleta que possui vínculo ainda no Cruz Azul. Acharia uma boa opção. Ainda agora voltando, né, para o setor ofensivo, outro jogador também que eu destacaria, mas que infelizmente teve uma lesão, o Cristian Pavón, argentino do Grêmio, é um atleta que eu vejo também que tem a cara do Vitória. Claro, não se tornou aquele jogador que eu particularmente tinha uma grande expectativa. Achei que o Pavón seria aquele jogador de Roma, Juventus, mas acabou sendo um jogador de uma prateleira um pouco abaixo. Claro, jogou só em time grande até hoje, né? Boca Juniors, Grêmio, o Atlético Mineiro, jogou também no Los Angeles Galaxy, muito bem em 2020, mas não é um craque. Na última temporada foram 10 assistências e 3 gols marcados em